Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado federal Gustavo Gayer apontou como a economia brasileira está sendo destruída em acelerada velocidade em virtude da presença do que qualificou como crime organizado na presidência da República. Enfrentando Lula e petistas, o parlamentar salientou como medidas da esquerda estão degenerando a confiança na economia e nas instituições, punindo os pagadores de impostos e maculando as empresas públicas. O parlamentar assinalou recentes impactos sobre a economia brasileira. A emergência de agora é que, ao contrário de uma pandemia, há um crime organizado na presidência. Um crime organizado que está destruindo o nosso país em uma velocidade acelerada, tão acelerada que em um dia a Petrobras perdeu quase 15 bilhões de reais do seu valor, que apenas no mês de fevereiro a bolsa perdeu aproximadamente 8% e o dólar caiu em torno de 3%. Mas, meus queridos, essa emergência não é para as esposas dos ministros, que estão conseguindo cargos em tribunais de contas com salários de 35 mil reais. Essa emergência não é para aquelas pessoas que querem um Estado cada vez maior para sugar o suor e o trabalho do povo brasileiro. Nesta toada, o congressista destacou que os cidadãos estão sendo penalizados por uma gestão perdulária e irresponsável. Agora, os pequenos e microempresários precisam sim de mais tempo para poder pagar os seus empréstimos, precisam de uma ajuda nesse momento, porque foi essa ideologia socialista que não entende que para ter coisas você precisa produzir, que aleijou a nossa economia. Agora as consequências estão chegando e as pessoas que realmente produzem a riqueza neste país, que são os empresários e os trabalhadores, precisam que esse peso, esse grilhão, seja, pelo menos por um momento, tirado dos seus tornozelos, para que eles possam trabalhar para pagar os nossos salários, para pagar os salários das esposas dos ministros, para pagar o salário do ministro que está lá viajando com o avião da FAB para ir a leilão de cavalo. Essas pessoas precisam receber seus salários. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 20 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Presidente, boa noite aos colegas parlamentares, que nesse momento a gente tem uma possibilidade de apoiar um projeto de extrema importância para a economia do nosso país. Nessa medida provisória, onde a gente está votando agora a questão de urgência, muitos podem se perguntar, mas por que aumentar o prazo para pagar empréstimo no Pronampe poderia ser considerado uma questão de urgência? Urgência foi na Covid, não é mesmo? Quando a esquerda falava a economia a gente vê depois.
pois a urgência agora é que o depois chegou. A urgência lá atrás era uma Covid, era uma pandemia, onde muitos falaram para os empresários ficarem em casa, para os trabalhadores ficarem em casa, que o importante era ficar em casa. As pessoas ficaram em casa e agora estão prestes a perder as suas casas, a perder os seus empregos. A emergência de agora é que, ao contrário de uma pandemia, nós temos um crime organizado na presidência. Um crime organizado que está destruindo o nosso país em uma velocidade acelerada. Tão acelerada que em um dia a Petrobras perdeu quase 15 bilhões do seu valor. Que apenas no mês de fevereiro a Bolsa perdeu aproximadamente 8% e o dólar caiu em torno de 3%. Mas, meus queridos, essa emergência não é para as esposas dos ministros que estão conseguindo cargo em tribunais de contas com salários de 35 mil reais. Essa emergência não é para aquelas pessoas que querem um Estado cada vez maior para sugar o suor e o trabalho do povo brasileiro. Agora, os pequenos e os microempresários precisam sim de mais tempo para poder pagar os seus empréstimos. Precisam de uma ajuda nesse momento, porque foi essa ideologia socialista que não entende que para se ter coisas você precisa produzir, que alejou a nossa economia, e agora as consequências estão chegando, caros colegas. E as pessoas que realmente produzem a riqueza nesse país, que são os empresários, os trabalhadores, precisam que esse peso, esse grilhão, seja de pelo menos por um momento tirado dos seus tornozelos, para que eles possam trabalhar. E trabalhar para pagar os nossos salários, para pagar os salários das esposas dos ministros, para pagar o salário do ministro que está lá viajando com o avião da FAB para ir em leilão de cavalo. Essas pessoas precisam receber seus salários. Então o mínimo que esse parlamento poderia fazer, para concluir, presidente, é momentaneamente facilitar a vida daqueles que realmente carregam esse país nas costas. E essa medida provisória, estendendo o tempo de pagamento, com certeza é algo que vai favorecer muito a economia. Lembrando, uma economia que está enfrentando agora a maior emergência da história, que é sobreviver a 4 anos do governo do PT. Obrigado. O mundo pensando em produtividade, pensando cada vez mais no desafio de gerar riqueza, distribuir essas riquezas, o Brasil precisando de aumentar a competitividade de seus setores. E com todo respeito ao texto e ao relator e ao esforço que foi feito, mas esse é o texto do atraso. Vocês imaginam que cada vez mais a gente fala em educação. Quando eu falo em educação, eu falo em tecnologia. E cada dia mais as empresas estão se automatizando. Isso é um processo normal. Na nossa casa é assim, quando botamos eletrodomésticos mais inteligentes, os nossos carros mais inteligentes. E naturalmente uma empresa a cada dia mais precisa de investir ciência, tecnologia e inovação, até para que possa ter competitividade, ainda mais uma empresa de exportação. Eu entendo o gesto de boa vontade, o discurso social, mas esse é um texto do atraso. Imaginam que eu tenho uma empresa que no produto final eu tenho lá o empacotamento manual. Naturalmente, quando eu vou evoluir, avançar, vou comprar uma máquina nova e a máquina vai automatizar esse sistema. Eu vou ganhar produtividade, eu vou ganhar escala, naturalmente eu vou aumentar as divisas, mas eu não posso fazer essa opção. Eu sou obrigado a inventar outras funções na casa, simplesmente para um discurso, ou seja, eu estou empregando na minha empresa, eu estou desempregando em outra. Isso são as montadoras, imagina as fábricas de tecido, né? Mesmo no nosso agronegócio, a cada dia mais, se eu automatizar o meu sistema para mim aumentar a competitividade, ou seja, é um texto que me permite ter um recurso que vai me levar para o atraso. Eu preciso tratar para a pessoa. Manter emprego não significa gerar riqueza. O desafio do país é gerar riqueza. Essa riqueza que eu gero, ela vai ter um superávit, ela vai criar esse serviço em outro segmento, em outro lugar, não na minha empresa. Então isso vai contra a produtividade brasileira, isso vai contra a tecnologia, isso vai contra a inovação. Nós temos nas nossas casas, porque nós temos geladeiras inteligentes, micro-ondas inteligentes, fogão inteligente, TV inteligente, robô dentro de casa, as pessoas já têm. Ou seja, disso eu não abro mão, porque ninguém... Então, a pessoa que em casa compra uma lava-louça, não, ela tem que manter a doméstica. Então, estão confundindo.
estão confundindo, estão atrasando o país. As nossas empresas com esse texto vão perder produtividade, as nossas empresas vão perder mercado internacional, porque uma vez, volto a dizer, se eu automatizar o sistema para ganhar produtividade, mesmo assim eu tenho que manter a folha, esse custo absurdo cada dia mais. É mais uma vez o Estado querendo operar no cangote da nossa empresa, o Estado querendo arrecadar nas nossas folhas, por isso esse texto, volto a dizer, é um texto do atraso, não ajuda. Presidente, obrigado pela palavra. Colegas, estou muito satisfeito com a coleta para abrir uma CPMI para avaliar os fatos do dia 8 de janeiro. Espero que ela seja de fato aberta. Temos que ter uma pressão dos deputados e também dos senadores para que isso ocorra efetivamente. E nós levemos isso à tona e esclarecemos a população que se mobilizou e que está mobilizada ainda, esperando para que saibamos o que aconteceu no dia 8, em toda a sua plenitude da verdade. Ao mesmo tempo que eu coloco isso, eu tenho também circulando uma emenda constitucional que trata de uma modernização do Poder Judiciário, que é fundamental para que nós reestabeleçamos um Estado de Direito no Brasil. Temos uma evolução do Poder Judiciário de uma maneira descontrolada, descabida, que, na minha percepção e de vários observadores, tinge até mesmo o próprio Poder Judiciário, e trata-se de uma modernização. Aliás, muitas dessas propostas modernizadoras foram iniciadas pelo PT em 2004. Agora, as reformas e mudanças que propomos é uma evolução do modelo a tal qual o ponto que parou em 2004. Então, espero aqui que os nobres deputados, colegas, também deem o apoiamento. Só faltam 105 assinaturas. Só temos aí poucas semanas que iniciamos a cobrança, ou ao menos o pedido, para que vocês apoiem essa emenda constitucional. Então, estamos extremamente otimistas que lograremos sucesso, mais uma vez, para que possamos, nessa legislatura, discutir o Poder Judiciário. Conto com o apoio de todos vocês. Presidente, colegas, muito obrigado.